hoje a gente tem uma parte muito legal, que é falar da parte médica, porque quem está fazendo qualquer modificação de hábitos, né, e hábitos alimentares é uma modificação, a gente tem que sempre se preocupar como é que está por dentro. Então, hoje eu vou fazer uma revisão de o que a gente tem que ver quando a gente faz uma consulta médica, quando a gente tem uma avaliação de alguém. Então, isso não vale apenas para quem está fazendo uma dieta, do Adão e Eva, ou qualquer dieta, mas serve para a gente ter uma visão geral. Então, o tema de hoje está bem no meio desse slide aqui, em amarelo. Controle médico, né? E exames clínicos para a dieta do Adão e Eva ou para qualquer situação. Então, o que na realidade, um médico precisa avaliar sempre? E é aqui que a gente vê os erros médicos logo de cara. Uma das maneiras mais fáceis de ver se o médico que você está indo é muito fraquinho é pela bateria de exame que ele pediu. Então, quando eu recebo um paciente que tem um monte de tipo de exame, mas não tem lógica, eu sempre falo, parece um macaco com metralhadora, né? Eu dei uma metralhadora para um macaco, ele vai atirar para algum lugar? Não, ele vai atirar para todo lado, porque ele não tem um raciocínio lógico. Então, quando a gente vê os exames, a gente vê que a pessoa não tem raciocínio médico. Ele pode ser médico, mas ele não tem raciocínio, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o exame laboratorial, ele não existe sem o médico. E as pessoas no Brasil, que exame que eu tenho que pedir? Eu não tenho que pedir exame nenhum, você tem que ir no médico. Mas qual é o raio-x, a tomografia que eu vou fazer para Covid? Você não vai fazer tomografia? Covid, aliás, 90% eu não pedi tomografia. Então, o exame, ele nunca foi o primeiro processo. O exame é sempre complementar. E é isso que o brasileiro não entende. O brasileiro, ele quer atropelar, ele quer ir no especialista, ele quer fazer o exame, mas ele não quer ir no médico. E o resultado é que aí eles ficam rodando o médico o tempo todo, e aí a gente vê os erros médicos. Então, eu não vou defender a classe médica, porque, como eu falo, como advogado, 90% não passa na prova, engenheiro, se tiver uma prova, 90% não passa na prova, a medicina é igual, 90% não passaria na prova se existisse, né? Ou até mais. Mas eu posso dizer o seguinte, uma boa culpa da medicina estar ruim é da própria população brasileira que não cuida da saúde, né? E quando vai cuidar, ele bota no lápis, não vou gastar R$500, R$1.000 numa consulta se eu posso gastar isso no cabeleireiro ou eu posso gastar isso em qualquer outro lugar. E aí ele não vai atrás do médico, ele vai atrás do exame. Então, eu lembro que muitos pacientes, na época que eu tinha as 4 clínicas e muito volume de atendimento, tinha toda uma equipe médica abaixo de mim, que eu fiscalizava, inclusive, e eu falava, tem paciente que nós vamos encaminhar para algum outro médico. Por quê? Tem paciente que não quer médico, ele quer fazer o que ele quer. Ele quer mandar, eu quero tal exame, eu quero tal coisa, eu quero tal remédio. E aí, esse tipo de paciente, ele nunca vai estar bem tratado, porque ele nunca vai buscar médico. Ele busca um subordinado para obedecer os desejos dele. Mas eu vou fazer uma revisão dos exames que a gente tem que ter. Então, quando a gente tem que ir no médico, o primeiro item é esse pequenininho que está ali, é a história médica. Então, muita gente fala, posso te mandar um monte de exame para fazer? Não, não manda nenhum exame, eu quero fazer a consulta, eu quero fazer a história, eu quero conversar. E as pessoas querem mandar o exame. Falam, não adianta mandar o exame que eu não vou olhar, eu não vou abrir para ver exame nenhum, sem começar pelo processo que é olhar para a cara da pessoa, por vídeo que seja, fazer uma história. E o exame clínico, que hoje, por videoconferência, ele é possível, mas não é completo, mas ele ajuda. É possível a gente fazer uma avaliação clínica à distância por vídeo? É. Aí é que entra o serviço de diagnóstico, que é a terceira linha amarelinha aí. O que é o serviço de diagnóstico? É eu poder fazer uma avaliação com os exames subsidiários ou exames de apoio. Então, serviço de diagnóstico é exame de apoio, não faz diagnóstico. Então, eu tenho que lembrar que o laboratório ele vai confirmar alguma coisa que eu estou buscando. Eu já tenho uma linha de raciocínio. E aí eu vou ter uma linha de raciocínio para exame de laboratório, uma linha de raciocínio pedindo um exame de imagem, um ultrassom, ou fazendo algum exame de função, né? Vamos botar o cara numa esteira, vamos fazer um exame de soprar para ver se o pulmão está bom. Então, tudo isso é terceiro ponto da consulta, é o terceiro degrau. Aí eu tenho os exames de laboratório, que a gente chama de laboratório de bioquímica.
E aí no Brasil virou uma bagunça, né? Porque todo mundo é doutor, é um tal de doutor da entrevista na televisão e não são médicos. Tem gente dando entrevista todo dia por causa do Covid e não são médicos. São microbiologistas, não é médico, é um biólogo que estudou vírus. Ou bioquímico. Bioquímico é um técnico do laboratório, sem ofensa, são pessoas importantes. Mas eu não posso, numa pandemia, a grande maioria dos entrevistados não são médicos, são paramédicos. É eu pegar uma enfermeira, um técnico do laboratório, um biólogo, para falar de medicina, como se eles entendessem. Eu diria que, assim, se eu pegar um veterinário, é capaz de saber mais do que todos esses que eu vi dando entrevista, e gente que você está vendo que tem grana por trás, porque eles estão, de alguma maneira, direcionando a opinião da mídia. Então, o que a gente precisa de laboratório é, basicamente, direcionar o exame. Quando eu pego um pedido de exame metralhado, pediu tudo, eu já penso, esse paciente, ou ele quer médico desse tipo, ou ele é bonzinho, é um paciente do bem, mas ele foi num médico malandro, que ou está ganhando dinheiro do laboratório, que está cheio de gente que ganha percentual do laboratório, então quanto mais pedir, mais vai ganhar. É um garçom fazendo baixaria na medicina, e isso está cheio, né? O que vocês veem na televisão, fique em casa e venha para o meu hospital, ele está ganhando dinheiro. Ele não está fazendo isso gratuitamente, ele está vendendo um serviço. Então, na medicina, existe um negócio chamado termo de responsabilidade. Eu não estou comprometido com ninguém quando eu falo alguma coisa. Eu não estou comprometido com o hospital chique ou o hospital pobre, eu não estou comprometido com o laboratório. E quando o médico pede muito, ele não sabe o que está pedindo. Então, a gente direciona os exames, a gente mira. Então, como se tivesse com uma arma, eu tenho que mirar para onde eu vou em função da clínica. E o laboratório, quem é que trabalha em laboratório? É biomédico, que é um farmacêutico, é basicamente um cara que mexe com farmácia, mas é a mesma coisa, biomédico, bioquímico e farmacêutico são praticamente a mesma linha de base de formação. É um curso de meio período, 3, 4 anos e acabou. E a maioria faz isso para ser técnico do laboratório, basicamente. Eles não podem e não deveriam falar como doutores, mas a gente vê até no Instagram, tem muito doutor lá, doutor, e o cara não é biomédico, é um bioquímico, né? É um professor de biologia. E aí o que a gente tem que ver? Basicamente, o exame de sangue é importante, porque a gente tem que ver por dentro tudo. Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu comprei um carro importado, foi o primeiro carro que eu comprei importado, 30 anos atrás. E ele deu lá uns barulhinhos, eu fui lá na oficina dos alemães, por coincidência, o engenheiro-chefe era um alemão, né? Aí eu falei, o carro está fazendo isso, é novo, tal, tal. Ele pegou, abriu lá o painel, abriu uma tampinha, botou o computador dele e ficou só no computador. Ele primeiro conversou comigo para saber o que eu estava falando. Então, ele fez a consulta comigo, um engenheiro alemão de um carro alemão. Ele conversou comigo. Eu fiz a história, expliquei onde eu estava sentindo o problema. Ele não abriu o capô do carro, ele não fez nada, ele simplesmente plugou o computador e fez o exame de sangue, entre aspas. O computador, ele detectou, ele falou, olha, é um filtrozinho aqui antes de chegar no escapamento. Quer dizer, o diagnóstico foi feito pela minha história, porque quando eu contei a história, quando eu expliquei o que o carro tinha, ele já sabia o que era, e ele já foi no exame de sangue específico. Quando você colhe um exame de sangue, hoje, qualquer listinha que eu peço, tem lá meia dúzia de exames de tubos diferentes, né? Então, você colhe os exames, e hoje é muito fácil, tem agulha fina, tem aquela agulha com vácuo, aquele tubo com vácuo que já puxa o sangue, é muito mais fácil do que antigamente. E esse sangue vai ser separado. Do lado direito, você tem o plasma e o concentrado de glóbulos vermelhos, que é o principal elemento do sangue, que é a hemácia, o glóbulo vermelho. 40% do sangue é o glóbulo vermelho. E aqui embaixo tem uns tubinhos para colher urina ou colher fezes. Exame de fezes, a gente pede? Não, é raro. Exame de fezes assim, não serve para nada hoje. Por quê? Exceto para algumas doenças, que eu até vou comentar. Mas exame de fezes, você tem que dar remédio para fezes 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano, dependendo de onde você mora. Ponto final. Ah, mas e quem mora em Nova York? Tem fezes, tem exame de fezes? Tem
vermífugo, verme também? Tem, também vai ter. Mas é óbvio que no Brasil, com a qualidade da nossa agricultura, da nossa horta, da nossa feira, do nosso mercado, a gente tem mais verme. Então, basicamente, o exame de sangue tem que ser direcionado. E aí, quando eu vou... O primeiro exame é sempre hemograma. É sempre hemograma. O que eu vou ver no hemograma? Eu vou ver a parte de glóbulo vermelho, que é o eritrograma, é a parte vermelha. Eritrócito é o nome chique do glóbulo vermelho. Aí eu vejo a hemoglobina, que é um número bom, eu gosto de olhar a hemoglobina. Hematócrito e o aspecto do glóbulo vermelho, que é a morfologia. Então, eu tenho que ficar de olho no glóbulo vermelho. A maioria, hoje, 90% dos brasileiros têm anemia. Qual é o ideal da hemoglobina, que é o número mais fácil de confiar? É 15,5, 16. Passou abaixo de 15, já está meio assim. Passou de 14 para baixo, tem anemia. É uma anemia leve, mas tem. Aí eu tenho que saber o diagnóstico da anemia. A outra coisa que a gente vê no hemograma é o glóbulo branco, leucograma, leucograma. Eu vou ver quantos leucócitos tem. Quem é leucócito? Leucócito é a defesa. Então, eu tenho vários tipos de leucócitos. Leucócito, linfócito, macrófagos, eosinófilos. Então, eu tenho vários tipos de glóbulos brancos. Quantos glóbulos brancos eu tenho por milímetro cúbico? 5.000. Quantos eritrócitos, quantos glóbulos vermelhos eu tenho? 5 milhões. Então, a diferença é brutal. E onde fica esse glóbulo branco? Fica naquele liquidinho lá do plasma diluído. Mas você tem 10.000 soldados para 5 milhões de glóbulos vermelhos. É como se eu falasse, eu tenho uma cidade com 5 milhões de pessoas com 10.000 soldados. Esse glóbulo branco é o que entra na defesa e tem que ter uma quantidade mais ou menos equilibrada. Aparece uma infecção, ele explode, 10.000, 15.000, 20.000. E plaquetas? As plaquetas tem 200 e poucos mil, 200 mil, 150, 250. Para que serve a plaqueta? A plaqueta parece um caco de vidro quebrado. E ela está lá boiando no sangue. Quando a gente fura o dedo, a plaqueta é a primeira que vai lá tentar entupir, para não sangrar. Então, ela faz o quê? Ela bloqueia o sangramento, né, num local pequeno. Aí, ou dentro de um tubo, de uma artéria, alguém arranhou, a plaqueta vai lá, ela entra na coagulação. Então, os valores de glóbulo vermelho, de glóbulo branco ou de hemoglobina, aqui está escrito deficiência na síntese de HB. HB é a parte que eu mais gosto de olhar, porque é mais fácil de todo mundo entender. HB hemoglobina, eu tenho que ter 15,5, 16. Porque se ali eu já perceber uma tendência de queda, eu fico de olho daqui 3 meses, para ver se isso está continuando. Aí eu vou ver se é uma anemia, se falta ferro, né? Ferropênica, quer dizer, está faltando ferro, é a mais comum. Se é uma talassemia, que já é uma doença familiar. Então, só olhando a hemoglobina, está dentro do normal, daqui 3 meses eu comparar, está caindo, está tendendo a cair. Eu já vou investigar, não vou deixar ter uma anemia brava para depois pensar. A outra coisa é que quando eu vejo o glóbulo vermelho, eu posso estar detectando uma falta de células da medula, que é quem faz o sangue. Mas quem manda fazer o sangue é o rim, através de um hormônio que o rim fabrica. Então, quem comanda, o gerente, o CEO, né, o Chief Executive Officer, lá, o CEO da medula, do osso, é o rim, através do eritropoetina. Então, se eu percebo lá uma deficiência da medula, pode ser que a medula está trabalhando bem, mas quem está falhando é o rim. Então, eu tenho uma anemia. Ou pode ser que a medula está trabalhando bem, mas eu tenho uma neoplasia em algum lugar que está consumindo muito sangue, né? Então, ou eu tenho alguma doença da minha própria medula, uma doença de fraqueza da medula. Então, tem um monte de causa que a gente já vê. E aí eu tenho deficiência na produção de eritropoetina, que é o rim. Então, o rim sempre está envolvido com todo mundo. Está envolvido com anemia, está envolvido com o osso, com a osteoporose, está envolvido com a pele, com a unha, com o cabelo e tal. Aí a gente tem algumas anemias que são hemorrágicas. Muita gente sangra, menstrua um pouquinho mais do que deveria, e aquilo todo mês vai fazendo uma anemiazinha. Perde mais hemoglobina, perde mais glóbulo vermelho, perde ferro, não come direito. Então, a mulher que não tem uma alimentação muito rigorosa, ela tem muito mais chance de ter anemia, porque todo mês ela perde um pouco de sangue. E muitas vezes
quando chega depois dos 40, que tem lá um miomazinho, pode perder um pouco mais de sangue. Aí existem anemias hemolíticas. Por quê? Porque a bolota, chamada bolinha, que é o glóbulo vermelho, pode ter um defeito. Então, se essa bolinha não é normal, ela está defeituosa, o organismo mata essa bolinha, ela não dura 90 dias. Quanto tempo dura um glóbulo vermelho? 90 dias. Então, a gente fabrica, que nem pele. Eu quero melhorar a pele, eu preciso de 6 meses para melhorar. 3 meses já tem uma melhora, mas para trocar a pele demora. Para eu trocar todos os glóbulos vermelhos que estão defeituosos, demora quase um ano, porque cada célula dura 90 dias. Aí existem algumas situações que destroem muito o glóbulo vermelho, né? Provocam anemia, alcoolismo, doença do fígado, hepatopatia, neoplasias, né? Os AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS dá muita anemia, porque acaba com a medula. Então, você vê, o hemograma é um exame básico obrigatório sempre. Ah, não, fulano não está com anemia, não, por que eu vou pedir hemograma? Tem que pedir o hemograma, porque a gente vai ver o sistema de defesa, o sistema de coagulação, e vou ver todas as células como é que está. Eu não posso ficar esperando a pessoa ter palidez, ter cansaço, perder emprego, ser reprovado na escola, porque está sempre com palidez, com fadiga, com dor no corpo, com cansaço, dispneia, é cansaço, é subir escada, cansa, vai andar na rua, cansa, qualquer coisa tem batedeira, e eu acho que eu tenho arritmia, eu vou morrer, pode ter angina, está cheio de gente que está tendo angina, infarto ou derrame, porque tem anemia. Porque se tem anemia, está faltando glóbulo vermelho, está faltando oxigênio. Então, eu vou ter um infarto por falta de oxigênio sendo levado para o cérebro, um infarto cerebral. Um infarto por falta de oxigênio sendo levado para o músculo cardíaco, um infarto cardíaco, né? Dor de cabeça, tontura, irritabilidade. Dor de cabeça é uma coisa comum hoje por causa do Covid. Por quê? O Covid não, o H1N1 também dá. O que é o H1N1? É gripe? Nunca foi gripe. Ah, mas falam vacina da gripe. Eu fico irritado cada vez que eu escuto alguém falar vacina da gripe. Esses indivíduos com diploma de médico que chamam de vacina da gripe, eles faltaram na faculdade. Porque os vírus da família H1, H2, H3, H1N1, H2, eles não são vírus da gripe, eles são vírus que vieram das aves, dos pombos, da galinha, do porco, são vírus de animais que vieram para o humano e provocam uma broncopneumonia que mata. Mas toda doença viral infecciosa, quando começa com um quadro que a gente chama de síndrome gripal. Síndrome gripal nunca foi gripe. Um sarampo começa aparecendo uma gripe. Uma hepatite começa aparecendo uma gripe. Uma dengue começa aparecendo uma gripe, mas não é gripe. Então, vacina para H1N1 nunca poderia ter sido chamada vacina da gripe. É vacina da broncopneumonia, porque o H1, os vírus da família H1N1, eles adoram pulmão. Eles não pegam o corpo inteiro, pegam pulmão. Então, dá uma broncopneumonia e mata. Então, criaram a vacina para broncopneumonia por H1N1. Ponto. Que nem, eu vou tomar vacina para meningite meningocócica. Por quê? Porque o meningococo gosta do cérebro, da meningite. Então, é vacina da meningite meningocócica. Vacina da broncopneumonia pelo H1N1 e família, parentes deles, né? E o que acontece? Quem tem um pulmão que está meio capenga, agudamente, subitamente, pelo H1N1, H2, H3, ou pelo Covid, ele vai ter hipooxigenação, porque o pulmão nunca vai ficar bom, sempre vai ficar meia boca. Ah, mas eu recuperei, eu estou ótimo. Não, você está ótimo, mas o teu pulmão com certeza não é mais um pulmão 0 quilômetro. Então, você tem uma certa hipooxigenação. Você pode ter glóbulo vermelho bom, mas o teu pulmão não está conseguindo trocar e botar oxigênio para dentro. Por isso que muita gente hoje tem dor de cabeça por causa de falta de uma oxigenação adequada pelo pulmão, principalmente à noite, né? Irritabilidade, tontura, então tudo isso é por causa da anemia, né? Agora, brasileiro, 90% dos brasileiros com diploma, com dinheiro, tem anemia. Leucograma, glóbulo branco. Quais são os leucócitos? Valores normais, não, valor de referência. O que é valor de referência? É como é que é o povão, como é que está por aí. Tá bom, como é que é o valor de referência de salário? É de 1.000 a 2.000, a maioria dos brasileiros ganha de 1.000 a 2.000. Mas tem gente ganhando melhor, lógico. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar mais.
Agora, o valor de referência no sangue não é valor normal, é valor de referência. Então, quanto que eu tenho de glóbulo branco, leucócito? 5 mil a 10 mil, geralmente 5, 6 mil. Aí eu tenho neutrófilo, linfócito, eosinófilo, basófilo. Eu não vou entrar no detalhe, mas cada um deles me dá uma direção. Por isso que esses exames eu tenho que fazer e tenho que olhar. A maioria dos médicos sabe olhar um hemograma? Não, ele não sabe, não. Olha e fala, tá bom. E olha e passa por cima. Mas é um exame muito importante, o hemograma. Aí eu tenho o sistema de coagulação. A gente não pede exames de coagulação se não tiver um motivo, né? Ah, vai operar, vai ter uma cirurgia, então vamos fazer o sistema de coagulação. Ah, teve Covid, vamos ver o sistema de coagulação, porque dá muita trombose, né? Ou a pessoa tem lá uma doença qualquer que eu descobri que tem alteração de coagulação. Aí, aqui é só para entender, o sistema de coagulação não é uma coisa, tem 30 coisas envolvidas, tem 30 substâncias envolvidas, inclusive a vitamina D3 do rim. Inclusive zinco, cálcio, magnésio, tudo entra no sistema de coagulação. A gente chama de cascata. Tem 3 cascatas, como se fossem 3 pilhas de... Quem brinca de dominó, sabe quando você bota aquelas pedrinhas de dominó, tudo uma do lado da outra? Quando você dá um tapa num dominó, ele cai tudo. É um sistema de um empurra o outro e vai ativando o próximo. Então, você tem 3 cascatas da coagulação, que é para proteger a pessoa de não morrer sangrando. Mas aqui é só para ver que o negócio é... Isso aqui é simplificado. Se eu mostrar o sistema de coagulação da cascata, vocês ficam doidos, porque é uma parede de informação. É uma das coisas mais complexas que tem, é o sistema de parar um sangramento, interromper um sangramento. Aí vamos para a glicemia. Glicemia é outro exame que todo mundo faz, exame tal, legal. Então, quem é que mexe com a glicose? Primeiro que tudo que eu como vai virar glicose. E se eu comer açúcar, vai virar muita glicose. Se eu tomar suco de fruta, drink, vai virar muita glicose. Por quê? Tem açúcares de rápida absorção. Fruta, suco de fruta, doce, sorvete e tal. Tem açúcares de média absorção. Arroz, feijão, batata, mandioca. Açúcar de rápida absorção, pão, bolo, bolacha, biscoito, né? Mas eu como carne, também produz glicose. Eu como salada, também produz glicose. Eu como legumes também, berinjela, abobrinha também. Tudo produz glicose. Por quê? Porque glicose é um pedacinho, é um tijolinho, é uma coisinha miúda que precisa para o organismo. As células comem glicose, o cérebro precisa de glicose, né? E todo o metabolismo da glicose, ele é muito, muito complicado. Então, vamos começar por cima. Então, olha só. Lá em cima, tem o pâncreas. Está meio escondidinho ali atrás das bolotas. E o pâncreas ele produz enzimas para digestão. E ele produz a insulina. Ele produz a insulina. Quando é que ele produz insulina? Quando cai comida no estômago, começou a absorver já. Se já tem açúcar, um drink, um suco de fruta, uma água de coco, ele explode, o pâncreas se dobra para soltar insulina, para não deixar o nível de açúcar no sangue subir, porque açúcar entope. Cada vez que eu jogo açúcar na pia, eu vou entupir o sifão da pia. Cada vez que eu jogo açúcar na caixa d'água, eu vou entupir o encanamento da casa, com certeza. Daqui 20 anos vai estar tudo entupido. Não é entupimento imediato, mas o açúcar, ele vai formando um melaço, meladinho, grudando. Então, eu não posso ter açúcar acima de 90. Então, qual é a velocidade de um carro na rodovia? 80, 90. Passou de 100, multa. Açúcar é a mesma coisa. A glicose é 80, 90. Passou de 100, o pâncreas já está se matando. Aí o fígado entra na jogada e o rim entra na jogada. Porque não pode ter açúcar alto. Aí o rim abre a torneira e começa a jogar açúcar para fora. Aí eu estou entupindo o rim. Por isso que todo diabético tem problema de rim. Porque aí começa a jogar açúcar no rim e entope o rim. Quando? Daqui 10, 20 anos, mas vai entupir. Então, como é que a gente avalia essa glicose? Exame de sangue. Eu, geralmente, peço para fazer a glicose, eu peço para fazer exame de sangue depois do almoço. Vai lá depois do almoço e faz. Mas o laboratório quer que esteja em jejum de 8 horas. Eu falo, tá bom, pode mentir que nós vamos para o céu do mesmo jeito. Faz exame depois do almoço. Por quê? Porque depois do almoço é um teste de esforço. Eu acabei de comer minha salada, minha carne, minha comida, meu arroz, comi uma fruta. Então, eu estou com um monte de combustível aqui. Como é que tem que estar o sangue a nível de colesterol, triglicérides e glicose? Normal. Se o meu organismo está equilibrado, tem que estar tudo normal.
Eu vou comprar um carro usado. Eu quero pegar o carro e subir uma ladeira. Eu quero esforço, eu quero botar o carro. Vamos todo mundo dentro do carro aqui, vamos dar uma volta. Vamos subir ladeira. Eu não quero pegar no plano bonitinho. Eu quero forçar o carro. Então, quando eu colho o exame depois de uma refeição, é um esforço, é um teste de esforço. Como é que tem que estar os exames? Tem que estar normal. Ah, mas veio a glicemia alta porque eu comi. Então você não pode comer do jeito que você está comendo, vai ter que mudar a dieta. É por isso que eu falo. Então, quando é gordo e mal educado, eu falo, meu lindo, você viu que você comeu quase nada e já está desse jeito? Imagina. Agora, para que eu quero um exame 8 horas depois de jejum? Não é um exame verdadeiro. Não é um exame verdadeiro, é um exame falso. Para que eu quero comprar um carro depois que ele ficou na garagem quietinho, lavadinho, limpinho, ninguém fez nada com ele? Aí o carro tá bom, eu quero andar com o carro, eu quero forçar o carro. Então, o exame para mim eu sempre pedi à tarde. Agora, graças a Deus, o laboratório Fleury, ou a Mais, que é do Fleury, aprenderam isso. Então, eles escolhem exame até 5 da tarde, exame de rotina. Só de potássio é para ver rim, porque quem controla a pressão é o rim, através de vários hormônios e do sódio. Entendeu? Comer um pouco mais de sal, a pressão vai querer subir, o rim joga sal para fora. Potássio, então tudo entra. Então, quando alguém fala, precisa tomar zinco, precisa tomar magnésio, precisa tomar molibdênio, isso é besteira. Ou a gente tem tudo equilibrado, ou não tem nada equilibrado. Não existe uma substância importante, né? E aí entra o sódio, o potássio, a glicose, estão tudo intrincados lá no rim. Lembra da aula do rim, toda confusa? É verdade. O rim é que comanda tudo junto com o cérebro. Tudo, é tudo. A glicemia de jejum, a gente vai fazer diagnóstico de DM. DM é a abreviação de diabetes mellitus. Por que chama diabetes mellitus? Diabetes quer dizer urinando demais. Diabetes é uma pessoa que urina muito. Mellitus, porque a urina é melada. E por que tem o nome de diabetes mellitus? Por quê? Antes de existir laboratório, nos últimos 10 mil anos, como é que a gente fazia o diagnóstico de diabetes mellitus? Falou, tem um cara urinando muito. Põe o dedo na urina dele. Tá doce? Tá, é diabético. Acabou. Era assim que fazia. E eu peguei essa fase. É duro ficar testando urina. Mas não tinha laboratório. Então era assim que você fazia. A outra coisa é o indivíduo que, eu sou pré-diabético. Não é pré-diabético, você é diabético. Só que é um diabético que, se emagrecer, se fizer uma dieta, não vai precisar de remédio. Mas é um diabético, né? Aí você tem testes de intolerância à glicose. O que é isso? Quer dizer, o cara come qualquer coisa que tem açúcar e não aguenta. Então, ele já é um diabético. Não, não é diabético. Ele é um diabético que não precisa de remédio, mas ele precisa fechar a boca, criar vergonha na cara, fazer a dieta da Adão e Eva e tudo mais. Estresse físico. Exercício aumenta a glicose? Aumenta. Aumenta. Por quê? Porque eu preciso de combustível. Combustível barato e rápido é glicose. Então, quando eu faço exercício, a glicemia aumenta. Por quê? Eu pego glicose que estava depositada na forma de outras substâncias, como glicogênio, e jogo para o sangue para que a musculatura e o cérebro comam combustível. Então, o exercício físico e o estresse psicológico provoca uma liberação de açúcar no sangue. Açúcar que eu tenho no corpo escondido, né? Aumenta cortisol do rim, o rim, a adrenal do rim produz cortisol por causa do estresse nervoso ou exercício. Drogas aumentam as glicemias, sim, corticoide, né? Tem cheio de... Né? Tomando corticoide. Ontem eu atendi uma criancinha que estão dando corticoide para ela todo mês. Todo mês tem uma infecção de garganta que ninguém sabe a origem, e os pediatras falam, dá uma corticoide para ela todo mês. Todo mês, quer dizer, eu vou acabar com essa criança. Já acabaram, né? 8 anos de idade. Cadê os pediatras? Sumiram, né? Pediatra é que nem clínico, não tem mais. Então, corticoide piora o diabetes? Piora. Epinefrina, fenil, outra substância? Sim, piora. Mas o corticoide era o que eu queria que vocês soubessem. E tem algumas coisas que podem maquiar a glicemia. Por exemplo, o uso de insulina. Você tomou insulina, baixou. Então, eu lembro muitos anos atrás, quando eu mandei um paciente aposentar, pegar atestado, porque era diabético, fiz um relatório, mandar para o INSS, para o médico do INPS, fulano é diabético, e levou os exames. A glicemia de jejum, 80. Glicemia de pós-comida, 110. Mas estava tomando insulina. O médico negou o atestado, o idiota, o animal, né? O animal.
Não é diabético, está com glicemia de 80, foi o seu ANTA, né? Esse é o nível de médico, isso há 40 anos atrás. Eu me lembro disso. Quer dizer, se há 40 anos atrás eu já tinha animais com diploma, hoje nós temos dinossauros, eu não sei qual é o nome desses animais que a gente tem que ter diploma, mas os erros são agressivos, agressivos. É erro, é que nem pedreiro que não sabe o que é prumo. E está cheio de pedreiro que não sabe o que é prumo nem nível, né? Prumo e nível é a base de qualquer indivíduo que quer fazer uma parede. Então, o álcool também atrapalha, porque o álcool é açúcar. Então, todo álcool é açúcar, todo drink é açúcar, né? Aí nós vamos para o rim. Então, o exame para eu ver se o rim está dando conta, aí o rim é um problema. O rim é um problema. Por quê? Lembra da história, o rim são 2 rins, cada rim tem 1 milhão de filtros, 1 milhão de néfrons. Então, eu tenho 2 milhões de trabalhadores, 2 milhões de néfrons, que filtram o organismo, filtram o lixo, produzem 200 litros de urina, mas só urina 2 litros, porque ele reabsorve tudo. E o rim controla todo o organismo, junto com o cérebro. Por isso que os dois comandam. Cérebro e rim recebem 50% do sangue, 50% de tudo, organismo, vitamina, a cada batimento cardíaco. Então, se alguém me perguntar quais são os órgãos mais importantes, cérebro e rim, só por causa disso. Agora, como é que eu avalio quanto de rim você tem? O cérebro, você faz um teste de QI, né? Ou manda fazer a prova da OAB depois de 5 anos de faculdade e não passa na prova. Então, você manda fazer um teste de QI. Vamos ver, o QI do cara é ruim, então o cérebro é ruim. Como é que eu avalio o rim? É aí o problema. O rim, eu tenho muita dificuldade de saber quantos filtros você ainda tem, quantos néfrons você ainda tem. Por quê? Porque se você tem 2 milhões, vamos imaginar que você tenha, vamos pegar 2 milhões e falar que são 200. Eu tenho 200 trabalhadores, 100 de um lado, 100 do outro, para fazer faxina. Se eu pegar e mandar 100 embora, mandei 50% embora, a faxina continua sendo feita. O prédio não vai saber que eu mandei 100 embora. Aí eu pego e mando mais 50 embora. Eu mandei 75% embora. 80% embora. Quem sobrou, trabalha por 4. Trabalha por 4. Faz 4 horas a mais, faz 4 vezes mais o serviço que ele faria. Mas o lixo no prédio inteiro está controlado. Então, qual é o grande problema do rim? O lixo que a gente mede são vários. O mais importante é a creatinina. A creatinina no sangue, ela é fabricada pela nossa musculatura. E ela tem que estar sempre num nível bem controlado. Quem controla a quantidade de lixo no sangue é o rim. É como se eu falasse assim, quanto de lixo tem na tua casa? Tem meio saco de lixo, todo dia. Tem meio saco, porque eu sempre estou esvaziando, nunca deixo passar de... E a casa de um homem? O homem já é mais porquinho, todo dia tem um saco cheio, né? Então, quanto é a creatinina de uma mulher? 0,6, 0,5, 0,6. E quanto é a creatinina de um homem? É 1. Então, é como se fosse quanto de lixo tem aí? A mulher sempre tem menos lixo, porque tem menos musculatura, tem menos massa muscular, habitualmente, e o homem tem um pouquinho mais de massa muscular, e é 1. Então, o que acontece se eu pegar esse homem, essa mulher, que tem 0,6 de creatinina, a mulher, e um homem, e eu tirar um rim dos dois, a creatinina e o sangue no homem e na mulher continua igual, não muda nada. Aí eu vou pegar e tirar 1,5 rim. Eu tirei 1.500.000 filtros. Quanto é que fica a creatinina do homem? 1. E a da mulher? Meio, 0,6. Não muda. Ou seja, quem sobrou está trabalhando por 4. E se eu tirar 1.800.000 filtros, 90% dos filtros, a creatinina do homem vai ficar 1,1 e a da mulher de 0,6 vai para 0,7. E olhe lá. Ou seja, quando eu pego uma alteração da creatinina de uma situação crônica, uma situação normal, e a creatinina subir um pouquinho, já é uma catástrofe. Isso significa que eu já perdi 80%, 90% dos filtros, dos trabalhadores de faxina. E, obviamente, dos hormônios, da eritropoetina, do controle da pressão, e parará, parará, parará. Então, a creatinina é o exame. E é aqui que os médicos erram. Por quê? Olha aqui embaixo, valores normais. Está errado. É valor de referência. Homem é de 0,6 a 1,3. Não, homem é 1, 1,1. Um cara para ter 1,3,
ele tem que ser um baita musculoso, como eu estou hoje. Atualmente eu estou mais musculoso. Engordei, mas eu estou musculoso. Então, minha creatinina subiu, porque é músculo. E a mulher? 0,6, 0,7. O que acontece se um homem vai de 1 para 2? Ele já perdeu 90% dos filtros. E uma mulher saiu de 0,6 foi para 1,2, perdeu 90% dos filtros. Por quê? Por causa da pressão que não está bem controlada, por causa do diabetes que não está bem controlado, porque tem infecção de urina toda hora e não está tratando direito, porque tem sujeira no rim, areia, barro, pedra, cálculo, e não está cuidando direito, ou porque teve uma nefrite, né? Infecção de garganta recorrente vai dar uma nefrite, ou porque teve um Covid, um vírus agressivo, qualquer coisa, fez uma quimioterapia, está fazendo alguma coisa que está agredindo o rim. Então, a creatinina é um exame que não tem nada a ver com o resto. Quando eu falo a glicemia subiu de 80 para 120, é linear, subiu, está mais alto. A creatinina não subiu enquanto você não perdeu 90% do teu rim, dos rins. E não tem um exame bom para a gente medir isso. Tem um exame de 24 horas que eu raramente peço, que é o clearance de creatinina. A creatinina é mais confiável, né? Então, a creatinina é onde mais se erra. Agora, tem uma situação aguda. Situação aguda não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o COVID, ou uma infecção bacteriana grave, ou uma septicemia, ou uma hipovolemia, uma desidratação, ou um atleta que está fazendo treinamento intensivo, ou um soldado do exército que está fazendo um treinamento intensivo, desidrata e tem muita destruição muscular. Um cara que faz maratona, um cara que faz triatleta, ele tem muita destruição muscular e desidratação. O rim dança. Aí o cara começa com 1 de creatinina na maratona e termina com 2. O rim dele parou o tempo todo. É uma insuficiência renal aguda. Ou ele pegou um Covid, a creatinina saiu de 1, foi para 2 em 24 horas. Em 24 horas, ele está indo para a hemodiálise. Insuficiência renal aguda. Entendeu? Então, a creatinina é o exame onde mais eu vejo erro de médico. E aonde entra a brincadeira da creatinina? A gente come creatinina, come na carne, né? Por isso que tem um suplemento chamado creatina, né? Então, a creatinina, ela é um lixo que vem a partir da comida que a gente come e, basicamente, depende da massa muscular. Aí vamos ver para o fígado. O fígado é legal. O fígado, basicamente, recebe muito sangue também, né? Mas não ganha do rim nem do cérebro. E eu tenho muito vaso, né? Aqui tem uma artéria, um vaso sanguíneo. E o fígado, para quem já comeu fígado, comprou fígado, ele é cheio de sangue. É como carne, é cheio de sangue. Então, carne, músculo e fígado são muito vermelhos. E o rim? Quem nunca comprou rim, tem que ver um rim. Ele é cheio de sangue que nem o fígado, é vermelho. Porque são órgãos muito carregados de sangue. E o fígado tem enzimas que a gente mede. Quando ele está inflamado, aumenta aquelas substâncias, como TGO, TGP, gama-GT, e cada uma representa uma coisa. Pegou uma hepatite A, o fígado sofre. Uma hepatite B, uma hepatite C, aí tem hepatite delta, tem vários tipos de hepatite. É hepatite alcoólica, não é vírus, é por causa do álcool. Hepatite química, por causa de remédio. Então, o fígado leva na cabeça, e aí a gente mede o fígado através de TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas. Aqui eu estou dando só umas ideias para vocês. Eu vou falar de novo do glóbulo vermelho, porque eu vi, nesses últimos 2 anos, eu atendi bastante gente, e que eu falei, cara, você tem um pouquinho de anemia. Ninguém nunca falou isso. Não, eu sempre fui no médico, disse que estava bom, aquele papo de sempre. Né? 13 de hemoglobina e tal. Aí você tem dores no corpo? Eu tenho umas dores que ninguém resolve. E sangra um pouco mais, quando eu menstruo, sangra um pouco mais. E tem muita feridinha, daí vira e mexe, aparece umas feridinhas, mas não sou diabética, é o que eu escuto sempre. Aí você vai ver a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Ao invés de você ter um glóbulo vermelho bonitinho, que nem esse do lado esquerdo, é um glóbulo vermelho parecendo uma foice. Dá para ver que tem do lado direito aqui, tem um glóbulo vermelho redondinho, que parece uma bala esmagada, parece uma bolinha de ping-pong esmagada, mas ela é redondinha, e uma outra que parece uma folha, uma foice de cortar capim, para quem nunca viu uma foice de cortar capim.
Aí o que que acontece? É uma doença genética de origem de famílias negras, então o cara pode ser branquinho, mas ele tem algum descendente negro, ele está herdando geneticamente a anemia falciforme. Pode ser suave, pode ser grave, tal, mas tem intensidade. Então, a anemia falciforme, ele vai ter anemia, ele vai ter um monte de complicação, ele vai ter muita... Essas foices empilham e ele começa a ter reumatismos por entupimento das artérias. Como o Covid causa pelo vírus, a anemia falciforme dá reumatismo. Então, está cheio de gente que vira e mexe, tem umas dores, vai no médico, ninguém resolve nada, é anemia falciforme. E eu lembro que esse ano passado eu fiz alguns diagnósticos desse jeito que ninguém nunca tinha visto. Aí tem dor de barriga, de vez em quando dá umas cólicas, toma um remédio para verme, nunca melhora, aí vai ver as dores de barriga, é anemia falciforme. Por quê? Porque a hemácia, como ela é toda chatinha, ela empilha. E onde ela empilha, ela entope. Então, ela dá microtromboses no intestino, dá cólica. Aí o sangue vai lá, dá um jeito de limpar e tal, desentope, melhorou a cólica. Ou articular, dor articular. Ou lesão de pele, gente que fica fazendo ferida na pele e não sabe por quê. Acho que me picaram. E vai ver a anemia falciforme, porque está tendo trombose pela falcização, quer dizer, as hemácias empilharam e aí deu microtrombose. Anemia falciforme. Agora, quem é branquinho da Europa tem anemia do Mediterrâneo, que é outra anemia. Então, ninguém escapa. Eu vou fazer algumas coisinhas a mais aqui para dar uma geral de temas que importam para quem faz alimentação e está fazendo curso de dieta. Então, doenças transmitidas pela água. O Brasil ainda é campeão, né? Porque a nossa água é ruim. Lembra no Rio de Janeiro, né? Que até hoje faz 2 anos que está com problema na água no Rio, né? Uma vergonha na vida. Como é que pode uma empresa que produz água não ter controle da qualidade da água? Não é só no Rio, no Brasil inteiro. Então, hoje, a gente está tendo muita esquistossomose no norte e nordeste ainda, muita giardíase e amebíase pelas capitais. Mas é porque quem mora na favela? Ninanana, não. Porque esse cara da favela vai para o restaurante cozinhar. E aí a higiene pega. Eu só vou no hospital, no restaurante chique. Tá bom, mas o cozinheiro mora onde? Entendeu? E leptospirose, agora é época de chuva, então está cheio de rato. Todos esses esgotos, não. Você vai na Avenida Paulista, tem rato no esgoto. Aí tem chuva, a urina do rato vem para o chão, alguém passa. A leptospirose, a leptospira, é uma bactéria que entra na nossa pele. Ela entra, você nem vê, e você pega pela pele. Então, quando alguém fala que passar álcool na mão não vai dar problema no futuro, eu falo, cara, eu acho que no futuro nós vamos ter um monte de gente com cirrose hepática por causa dessa história de passa álcool, porque absorve. O leptospirose, esquistossomose entra pela pele, o álcool também entra. Um hidratante também. Por isso que eu falo água e sabão, água e sabão. O álcool vai ser uma opção. Né? Esquistossomose, ninguém mais fala de esquistossomose. Mas esquistossomose dá um monte de sintoma. Aqui eu peguei essa imagem porque eu achei bonitinho, mas só para saber. Esquistossomose na fase aguda da febre dá, mas depois vai dar dor de cabeça, porque o esquistossoma ele espalha no corpo inteiro. Eles entram nas veias e espalham no corpo inteiro. É um verme. Então, dá dor nas articulações, dá dor de cabeça, todos esses sintomas todo mundo já teve. Agora, se eu pergunto, por isso que a história médica é importante. De onde você é? Onde você foi? Eu gosto de passear, gosto de nadar em lago, gosto de ir pescaria. Então, se é a região que tem aquele caramujo que tem o esquistossomose, você vai pegar. E aí você tem um monte de sintoma que os médicos mal sabem que esses negócios estão em epidemia ainda. Não em epidemia, mas estão em endemia no Brasil. Esquistossomose, doença de Chagas, giardia, ameba, está tudo solto aqui, né? Está cheio de gente. Teve hoje, quem que falou? Hoje na live alguém falou, na minha cidade está tendo episódio de diarreia, todo mundo com diarreia. Pode ser Covid entrando, porque dá diarreia, pode ser uma enterovirose pelo ar, e pode ser giardia, e pode ser outros bichos qualquer, né? Ameba. Então, o que a gente tem que fazer? 2 vezes por ano tem que tratar verme, acabou. Ficar fazendo exame de fezes, dá tudo negativo, porque esses bichos grudam no intestino. Você está colhendo exame de fezes para pegar alguém que escorregou e caiu da roda gigante do intestino. Mas a maioria está presinho lá na roda gigante, não cai. Então, vamos tomar remédio para verme e ponto final. Agora, se a pessoa tem uma história estranha, uma história um pouco mais confusa,
a gente faz um tratamento completo para a verminose, que não é o tratamento só preventivo. Mas tem que pensar que hoje nós estamos ainda com doença da água pelo Brasil afora, né? E higiene não é um negócio que a maioria tem, né? Ninguém tem, mesmo em casa de gente diferenciada. Dentro dos exames que a gente faz, a gente tem exames de sangue, de urina, de fezes e do líquor. O que é líquor? O líquor é o líquido que fica o cérebro. O cérebro tem uma capa, como se fosse uma camisa, e com um líquido dentro. Esse líquido é chamado líquido cefalorraquidiano. Por quê? Porque o nosso cérebro tem aquele monte de arame pendurado, como se fosse um rabo de cavalo saindo do cérebro e dentro da coluna. E vai até o nosso último osso, né, na região da coluna lombosacral. E ali você tem esse rabo de cavalo, não acaba ali, porque ele vai pela coluna e vai saindo. Então, o fio que é do braço vem para o braço. O fio que é da perna, que é o ciático, vai para o ciático, até o dedão do pé. Então, quando eu tenho alguma doença que eu preciso investigar o cérebro, o miolo, eu tenho que colher o líquor. E colher o líquor é um negócio muito perigoso, mas tem que ser um cara bom. Então, o que acontece? Eu posso colher o líquor na nuca, principalmente em meningites, dependendo da situação, ou no líquor na coluna. Então, é um líquido, como se fosse uma lágrima, como se fosse uma aguinha, né? Parece uma lágrima, que tem que ser feita análise. Aí eu vou ver se tem bactéria, se tem vírus, se tem meningite, se tem proteína, se tem alguma coisa para fazer o diagnóstico de alguma doença que está atacando o cérebro. Então, você vê, é mais um exame. Quem é que vai analisar tudo isso? Um bioquímico, um biomédico, um farmacêutico que trabalha no laboratório. Né? Mas agora todo mundo é doutor, então não é só delegado que é doutor, agora todo mundo é doutor. Nutricionista é doutor, psicólogo é doutor, todo mundo é doutor, e eu não consigo mais ver a diferença em qual deles eu vou confiar. Então, difícil. Aqui, ó, que foto bonita. É uma aterosclerose retirada de uma artéria. Geralmente, as ateroscleroses ficam pior quando tem divisão. Eu tenho uma artéria, eu tenho um tronco que está dividindo em dois, isso aqui geralmente facilita turbilhonamento. Então, esse tubo aqui parece um estilingue branco, meio amarelinho, fraquinho, é a placa de sujeira que chamam de gordura, mas não é só gordura, dentro de uma artéria que foi retirada. Tá bom? Então, pelo menos para ver que existe a placa de gordura. E como é que ela se forma? Porque na parede de dentro da artéria houve uma lesão, houve um arranhão, houve um machucado. Quem é que faz esse machucado? Artéria, na artéria. Um vírus, uma bactéria, bactérias do dente, da gengiva, um vírus do coronavírus. Então, os bichos entram e corroem. E aí aquela parede que era lisinha, que nem vidro, fica áspera, foi corroída, aí começa a grudar gordura, farinha, açúcar e tudo mais que você quiser. Então, todo mundo fala da aterosclerose como sendo colesterol, mas é marketing para vender remédio para o colesterol. O que tem ali é sujeira, toda a sujeira que está no sangue. Tá bom? Aqui está bem bonitinho essa imagem para ver a aterosclerose. Então, como a gente está fazendo sempre um curso de dieta, e agora tem que lembrar, quais são os principais elementos que a gente tem numa dieta? Na alimentação do dia a dia? Ar, eu preciso ter ar, a gente respira, então não adianta a gente fugir que eu preciso ter uma boa ventilação. O indivíduo que está com o pulmão ruim vai sofrer? Vai, porque ele vai ter dificuldade para mastigar, bom, entende? Eu preciso do ar. Água, obrigatório, e tem que ser água. O pessoal adora falar, não pode ser água de coco, não, água. Aí, junto com aquela comida, eu vou comer minerais, proteína, na realidade, proteína de alto valor biológico, por isso que me perdoem os veganos e os vegetarianos, amidos, que são os grãos, e vitaminas e tudo mais. A gente precisa de tudo isso, né? Então, eu vou falar rapidamente das vitaminas. O grande galho das vitaminas é que todo mundo acha que pode tomar tudo. Não pode. Então, faltar vitamina é ruim e tomar em excesso é ruim. Todas. Ah, mas tem dois tipos de grupo de vitamina. Tem as vitaminas que se diluem na água, que são chamadas hidrossolúveis. Essas o rim consegue eliminar mais facilmente, mas eu não posso tomar demais, porque senão eu vou estragar o rim. Eu não posso deixar faltar, senão eu vou estragar alguma coisa no corpo. Então, mesmo as vitaminas hidrossolúveis, que o rim limpa, eu não posso sobrecarregar o rim tomando dose cavalar, que é o que eu vejo nesses doidos que fazem uma pseudomedicina chamada ortomolecular, que não é medicina, é malandragem só. Aí eu tenho as vitaminas lipossolúveis, aquelas que
elas têm gordura, elas só se grudam na gordura. E eu não consigo eliminar gordura no rim. Então, elas intoxicam, né? Então, quais são as vitaminas que não pode tomar demais, não pode faltar? Vitamina A, vitamina D, que é o rim que fabrica, mas eu posso tomar, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas eu não posso tomar em excesso. E eu não sei por que, da onde que uns trogloditas começaram a receitar vitamina K, vitamina E, vitamina A para todo mundo. Isso vai dar um monte de hipervitaminose. Então, vamos lá, rapidamente falar as vitaminas. Ó, a vitamina C, que é a mais legal de todas, se a gente comer 2 frutas por dia, vai estar dando conta do recado. Ah, eu quero tomar um pouquinho de vitamina C. Pode tomar, mas não vai tomar muito, né? A vitamina C entra na fragilidade das artérias. Quem tem pouca vitamina C fica roxo com qualquer coisa, sangra qualquer coisa. Então, é assim, ela dá muita deficiência. Mas basta comer fruta, e nós estamos num país que fruta é barato, laranja é barato, né? Então, precisa comer vitamina C. Aí eu tenho, então, quais são as hidrossolúveis? Vitamina C e todas as do complexo B, que são várias do B. Quando a gente compra aí um complexo B comprimido, tem um tiquinho de cada uma. Não repõe quando existe doença. Quando você tem alguma doença, faltando B1, B2, B3, B9, B12, eu tenho que suplementar a específica, né? Porque eu tenho que dar uma dose para chegar num nível bom. Não posso abusar, mas não posso deixar baixinho tomando um comprimidinho de faz de conta. Então, esses complexos B faz de conta. Então, tiamina, B1, ela entra muito em tudo no sistema nervoso, por isso que muita gente que tem deficiência de B1, vocês vão ver os sintomas aqui, insônia, nervosismo, irritação, fadiga. Quem é que não tem isso? Então, será que todo mundo tem vitamina B1 baixinha? Não necessariamente, mas a falta da B1 estimula o sistema nervoso a ficar mais agitadinho, né? Mas tá cheio de gente que é só nervosinho à toa, não é por causa do B1, mas a tiamina entra nisso. A B2, que é a riboflavina, ela é muito importante porque ela entra na metabolização das gorduras, então ela é importante para o organismo para trabalhar. Ela ajuda a quebrar a gordura, e é uma vitamina, B2. Aí eu tenho a B3, a niacina. A niacina já é muito importante, quem fala muito de cabelo, unha e pele, ela entra muito na formação dessa parte de colágeno, de firmeza do cabelo. Então, quando eu pego alguém que está com queda de cabelo por causa do Covid, que é comum, ou porque não teve Covid, a gente tem que repor essas vitaminas em dose alta por 3 meses, 6 meses, depois baixa, porque não pode intoxicar, entendeu? A vitamina B5, ácido pantotênico. Então, por exemplo, tem gente que tem perna inquieta, não para com as pernas. Quem tem problema de rim é comum, quem tem diabetes é comum. É chamado síndrome do pé ardente ou da perna inquieta. Então, porque o ácido pantotênico entra nessa parte da circulação e do nervo periférico. Então, os nervos estão sempre meio sensíveis demais. Então, tem que tomar cuidado. Pode usar muito? Não. A B6 é outra coisa que entra, a B6 entra na formação da célula. Quando você forma uma célula, é que nem formar um ovo. O ovo tem a casca do ovo, tem a gema. A casca das células não é uma casca de ovo, é uma capa. E ali eu preciso, por exemplo, no glóbulo vermelho, na hemoglobina, eu preciso do B6. Na pele, toda célula precisa de B6. Então, as vitaminas do complexo B são muito legais, porque cada uma delas tem uma função. A biotina é outra que a gente mexe muito a nível de cabelo, unha, tá? Então, é B8. A B9 é a mais famosa, eu falo sempre, por quê? É o ácido fólico. Então, mulher que vai engravidar tem que suplementar vitaminas antes. Por quê? Não adianta ficar dosando essas vitaminas. A gente até dosa ácido fólico, vitamina B12 a gente dosa, mas a maioria a gente tem que ir pela clínica. Então, o ácido fólico é uma das coisas que dá anemia, junto com o ferro, né? Então, eu preciso manter. E se você tem pouco ácido fólico, ele entra na formação do sistema neurológico do bebê na barriga da mãe. Então, quem tem deficiência de ácido fólico, o bebezinho vai ter lábio leporino, ou fenda palatina, ou macrocefalia, ou espina bífida, e nasce com paralisia das pernas, só por falta de ácido fólico na mãe. Na mãe. Então, não tem lógica, né? Tem que cuidar. A B12, que é a cianocobalamina, ela entra no sistema neurológico. Então, mas eu tenho sistema neurológico onde? Em tudo.
em tudo. Tem nervo saindo do cérebro, vindo para o estômago, vindo para tudo. Então, por exemplo, você pega todo o sistema nervoso precisa de B12. Quem tem problema de coluna, de pinçamento de nervo, de ciático, a gente costuma dar um complexo B12 junto na jogada, para tentar ajudar a dar uma melhorada no processo do nervo. Mas isso tudo é tratamento de meses. É óbvio que a falta de B12 vai comprometer o sistema neurológico central, então tem perda de memória, pode ter também anemia, vai ter alterações de reflexo, então tem gente com problema intestinal, com refluxo, e a B12. Vitamina, agora vamos falar aquelas 4 que não saem pelo rim, elas são lipossolúveis. A, D, E, K. A vitamina A é super importante para a visão, né? E ela é um antioxidante, mas se você tomar demais, você vai ter encrenca. Então, quando falta a vitamina A, pele seca, olho seco. Então, muitas vezes o oftalmo faz o olho e fala, opa, tem olho seco, vai no médico para ver essa vitamina A. Então, vitamina A, pele seca, descamativa. Vitamina D3, a pele fabrica D1, que não serve para muita coisa. O fígado fabrica D2, que não serve para muita coisa. Quem é que fabrica D3? É o rim, 95% da vitamina D. E aí você vai fazer osso, você vai fazer pele, você vai fazer unha, vai fazer cabelo, porque entra a vitamina D. Tudo na jogada, né? Agora, tem gente tomando dose cavalar de vitamina D uma vez por semana. Fala, cara, mas o rim fabrica 2.000 unidades por dia. Se eu doso a vitamina D na pessoa e está baixa, eu dou 2.000 para ajudar o que o rim devia fabricar. Eu não posso dar 10.000, 50.000 uma vez por semana, porque eu faço um pico. Aí eu provoco o quê? Calcificação. Calcificação no rim, pedra no rim, calcificação no coração, calcifica válvulas cardíacas. Então, tem que tomar cuidado com dose cavalar de vitamina D. Vitamina E é um antioxidante. O pessoal fala, é muito bom para melhorar a potência masculina, é mais conversa isso. É conversa da televisão, né? Que vive vendendo vitamina para tudo. Lá. Se a gente acreditar na televisão, estou feliz da vida. Aí o que acontece? A vitamina tocoferol, ela entra também na fabricação da célula. E ela é um antioxidante. O que é? Ela briga com os produtos tóxicos que a gente come ou que a gente fabrica. A gente produz lixo e a gente come lixo. Esse lixo que a gente come ou que a gente fabrica é chamado oxidante. A vitamina E é um antioxidante, ajuda. A vitamina K, ela entra na coagulação, sabe aquela cascata da coagulação? Bebezinho, criancinha na maternidade, quando nasceu, a gente costuma dar a vitamina K. Mas ficar tomando vitamina K do jeito que estão tomando agora é uma burrice, porque vai ter um monte de problema de coagulação, vai ter gente tendo trombose por excesso de vitamina K. Então, não se brinca com vitaminas A, D, E, K. Tem que ter controle médico rigoroso. É óbvio que fruta, eu sempre falo, fruta é para comer. Por quê? Porque ela é antioxidante. E as vitaminas oxidam muito rapidamente. Ah, eu vou fazer um suquinho de fruta. Pode esquecer, porque em 15 minutos já morreu a vitamina, só tem o açúcar da fruta. Então, comer a fruta é uma coisa. Aí eu cortei a fruta e deixei lá esperando o resto depois do almoço. Já oxidou a capa dela. Então, fruta é para descascar e comer. Tem que ser rápido. E o que a fruta tem? Tem zinco, tem selênio, tem magnésio, tem vitamina A, C e E, e é um bom antioxidante barato, né? Laranja e mamão, todo mundo tem. Músculo. A gente fala o tempo todo, assim, a musculatura, para quem vê o músculo, pega o bíceps. Quem já comprou músculo no açougue é o bíceps. Músculo é um tubo, e na ponta dos dois lados tem um cordão duro, que o pessoal chama de nervo, mas é o ligamento, é o tendão, né? Duro, que não dá para comer. Esse ligamento é essa capa que chega ali, fica aquela capa, como se fosse as pontas de uma rede de nordestino que gosta de rede, aquele cabo duro. Agora, a fibra muscular, ela é um monte de fibra, como o barbante ou uma corda é um monte de fio emaranhado, uma linha de costura parece um fio, mas não é, são vários fios emaranhados e enrolados. Então, a fibra muscular é exatamente isso. E o músculo gasta muito, come muito glicose. E, ao mesmo tempo, ele guarda. Por isso que, quando a gente faz exercício, a glicose aparece no sangue, aumenta a glicemia do diabético, o exercício. Mas aí, se fizer todo dia, o organismo equilibra. Então, o que eu preciso me preocupar com o mundo atual hoje? É a sarcopenia, é a pobreza de musculatura. Porque a gente fica gordo com facilidade, mas a gente desnutre essas fibras
e elas ficam murchinhas. E é isso que está acontecendo. Proteína, ela tem um monte de função. Aquele músculo que está ali tem um monte de função. E tudo no nosso organismo é proteína. O que é o anticorpo? É uma proteína. O que é uma enzima digestiva? É uma proteína. O que é uma hemoglobina que carrega o oxigênio? É uma proteína. O que é o colágeno que todo mundo quer tomar? É uma proteína. O que são os hormônios? São proteína. Proteína é tudo. Tudo no nosso organismo é proteína. Então, quando alguém fala, eu não vou comer proteína de alto valor biológico, porque agora eu não gosto de comer animal, eu como só salada. Vai ter problema? Lógico que vai. Vai, porque isso é base do nosso organismo. Aí, o que, que acontece? Também tem proteína perigosa. Lembra da doença da vaca louca? Que não sumiu? O que, que é? Como existe célula cancerígena de qualquer parte, eu posso ter um câncer na célula muscular. Mas eu posso ter uma pequena parte, pequenininha, de dentro do músculo, que virou um prion. O que é o prion? É uma parte microscópica, milimétrica do músculo que parece que vira um estilo câncer. Parece um vírus maluco, um câncer maluco, microscópico. E isso começou a aparecer nas vacas, depois foi para a ovelha, para carneiro, porque come ração que tem. E, em resumo, virou a tal da vaca louca. É uma doença recente, mas já tem muitos casos e isso não tem cura. Porque é uma célula cancerígena, entre aspas, que não é um câncer. É simplesmente uma célula doida. Mas não é uma célula, é um pedaço, é uma lasca. Eu até botei isso aqui só para vocês saberem a frequência. A primeira linha tem a doença do prion, que é a da vaca louca. É menos de um caso para cada 100 mil pessoas. Aí você olha, o Alzheimer é 1.450 pessoas para cada 100 mil. Então, você fala, então o Alzheimer está muito mais frequente do que a doença do prion. Sim, mas é uma doença que não tem cura. Deixa a vaca louca, mas se a gente comer esse bicho aí, também. Por isso que o gado hoje tem que ser muito rigoroso. Todo gado, todo animal. A doença de Parkinson tem o dobro, não, tem 360 casos para cada 100 mil. Mas o Alzheimer tem 4 vezes mais do que o do Parkinson. Tem 4 vezes mais Alzheimer hoje do que o Parkinson. E por que tem tanto Parkinson? Ninguém sabe. Mas com certeza é por causa de lesão cerebral, ou da comida, ou da química, ou do cigarro, ou de sei lá eu o que, ninguém sabe mais nada. Entendeu? Mas é legal essa tabela para vocês terem uma ideia de quanto de cada doença. Demência, olha lá embaixo, esclerose lateral amiotrófica, né? Que é uma doença grave, que não tem cura. Está quase no final, a terceira linha de baixo para cima. São 7 casos para cada 100 mil. Tem 7 vezes mais do que a doença da vaca louca no homem. Mas tem. Então, a gente tem que saber tudo isso. É aí que entra a história da medicina. Ou você sabe tudo, ou você é um especialista. Ou você sabe medicina, ou você é um especialista. Para finalizar, tem que lembrar de tomar muito cuidado. Todo mundo quer que eu fale nas lives sobre suplemento. Eu não vou falar de suplemento, por quê? Porque isso é um assunto individual. O que eu dou para um, eu não dou para o outro. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E hoje, os suplementos, basicamente, são muita proteína, tem muita proteína ruim, tem muita proteína com bomba dentro, tem muita proteína com hormônio dentro, e muita injeção de hormônio no músculo. Eles injetam no músculo, furar o músculo, que nem tomar injeção intramuscular. Quais são as consequências dos anabolizantes sem controle, proteína sem controle? Aumenta pelo, aumenta espinhas, acne, cai o cabelo, engrossa a voz. A mulherada é fácil. Como é que é o teu nome? Maria Luísa. Acabou, né? Você já vê logo de cara que a pessoa está tomando alguma... Não tomo nada, não toma nada. Esse bigode veio de onde, minha querida? Portugal? Não, veio dos hormônios que você está tomando, lógico, né? E da impotência. Então, é legal porque, assim, isso virou moda. Quem mora na praia... Eu comentei assim, tem muito mais jovem no Rio de Janeiro, cidade, fazendo diálise do que em São Paulo. Porque no Rio de Janeiro o pessoal quer cuidar do corpo, está na praia. Então tem muito mais bomba, né? Tem que tomar cuidado. Agora, a gente pode suplementar? Pode. Tem um monte de coisa que a gente pode suplementar vitamina D, suplementar ômega, suplementar algumas coisas. Agora, a proteína, por exemplo, não só na comida, eu não posso abusar, porque força o rim. Então, quanto que a gente come de proteína no total? Proteína animal e proteína vegetal. Feijão tem muita proteína, soja tem muita proteína, mas de baixo valor. Eu tenho que comer no máximo 1 grama por quilo de peso ideal. Então, eu estou gordinho, eu ganhei muito mais músculo do que eu tinha antes do Covid.
Então, eu tenho que falar, qual é o meu peso ideal? Meu peso ideal é 70. Então, ó, meu 70, eu tenho que comer 70 gramas de proteína por dia. Então, eu não posso comer 2 bifes todo almoço, entendeu? Agora, o indivíduo que é um atleta, ele já come o dobro. Mas o que que esse pessoal que está bombado? Eles usam muito, aí o rim grita. O rim grita. Então, quando que eu tenho que suplementar? Grávida não, mulheres. Mulher. Aqui está escrito gestante de criança, não, mulher. Toda mulher tem que ter muito cuidado com toda a suplementação. Por quê? Porque ela vai engravidar. Segundo, porque ela vai envelhecer, e a mulher envelhece mais rápido que o homem, principalmente por causa da queda dos hormônios do estrógeno e tudo mais. Então, a mulher tem uma data de validade diferente, ela envelhece rápido, mas a gente consegue segurar tudo isso hoje com suplementação controlada. Adolescente, o que eu peguei de adolescente de 10, 12 anos, que vivia caindo, vivia tropeçando, vivia se enroscando, não conseguia jogar bola, porque torcia o pezinho, porque tinha falta de vitamina D ou falta de algum mineral, porque não comia direito, só comia porcaria. Então, ele já tem osteoporose. Não, não é osteoporose, é osteopenia. É a mesma coisa. E os idosos. Então, na realidade, todo mundo precisa de suplementação controlada. É aí que mora o perigo, né? E quais as coisas que a gente tem que ficar de olho? Zinco, magnésio, ferro, vitamina B, tudo. Não tem nenhuma coisa. Tem que tomar cuidado, que tudo isso aqui intoxica. Esse é o problema. A televisão faz propaganda de tudo, né? Ou cai nesses... Quando eu falo mal da ortomolecular não é medicina, mas eu tenho pacientes que vão num engenheiro que faz receita há 10, 20 anos para ele de ortomolecular. Eu falo, cara, mas o que o engenheiro entende disso? Ele faz um coquetel de adubo, e a pessoa toma, mas eu me sinto bem, sim, mas vai ter intoxicação ou vai acabar numa hemodiálise uma hora. Então, por que eu deixei a proteína por último? Para falar da sarcopenia. A gente não quer ficar bombado, a gente quer ficar com músculo do tamanho que tem que ser. E isso vale para independente do quanto de músculo a pessoa tem. É uma pessoa magrinha, miudinha, mas tem que ter músculo. Por quê? É o músculo que vai te proteger para andar, para correr, para tossir, para ter uma infecção qualquer e conseguir tossir. Então, se eu já tenho uma musculatura fraca, se eu pego qualquer Covid da vida, você capota. É muito mais fácil, né? E aí, não tem jeito. É comer melhor, é um ato de família, é um negócio que a gente está perdendo, já perdeu, né? Vamos sentar para comer? Vamos. Na frente da televisão, né? Vamos comer fruta no final? Tem que comer fruta no final. Tem que mastigação? Tem que mastigar. Então, o que puder comer cru, ensinar a molecada a comer cru, respeitar aquela história da digestão, a aula de digestão, se vocês lembrarem, e valorizar a água, valorizar isso para a criançada, ver se elas aprendem. Aí a pele muda, né? A pele vai mudar com tudo isso. A dieta da Dona Eva tem essa filosofia. Não é uma dieta comum, é uma dieta simples. É difícil de fazer? É. Tem que querer. Depois que a gente acostuma, entra no roteiro, mas também não é uma dieta que vai me impedir de comer bugiganga, de comer o que eu gosto, não vai fazer absolutamente nada de errado, exceto permitir que a gente tenha uma vida normal, mas tem que chegar naquela meta. Belezinha? Mas, olha, foi um tema amplo, que é para dar uma visão, assim, não do que vocês vão ter que tomar, mas assim, ó, tudo é importante. Então, quando alguém começou a fazer campanha do zinco, é besteira. Campanha da vitamina D, é besteira. Agora, nunca façam muito nem pouco de nada. Se é para repor, tem que repor de uma maneira equilibrada, tá bom? Eu sei que o ideal, e hoje eu estava falando com um médico que ele em 1985, esse médico, que é um neuro hoje, é o chefe de um departamento de neuro aqui na Universidade Federal, e um cara que virou fisiologista de atleta, que é o Turíbio. E eu não tenho mais contato com eles, mas em 84, por 4 anos, a gente fez trabalhos com o time do futebol, do São Paulo Futebol Clube. E a gente fazia exatamente uma análise muscular desses caras. Era um trabalho que eu comecei a fazer dentro do paciente de hemodiálise, e a gente viu essas fibras musculares desnutridas no paciente de hemodiálise. E naquela época nós começamos a falar, a gente precisa suplementar esse povo, né, de hemodiálise. E aí alguém do futebol lá do São Paulo Futebol Clube falou, cara, nós precisamos melhorar nossos times, eu não sei como é que eu treino um jogador X e outro jogador, porque cada jogador tem uma musculatura diferente. Então, o treino de um atleta tem que ser diferente, mesmo que seja para o mesmo esporte. O que a gente fez? A gente pegou o time de futebol de São Paulo, na época o treinador era um grande treinador famoso, que já faleceu,
e falamos, vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo do Palmeiras aqui, do São Paulo aqui, vamos fazer uma biópsiazinha muscular e vamos ver que tipo de fibra muscular que tem, porque tem fibra muscular 1, 2A, 2B, tem vários tipos de fibra muscular, formando aqueles tubos que vocês viram. E aí você via o que cada um tinha de fibra A1, A2, A3, 2 e tal, e falava, ó, esse cara aqui, esse corredor, esse jogador, ele tem fibra muito boa, muito forte, mas é fibra de explosão. Ele consegue correr rápido 100 metros, mas depois ele cansa. Esse outro aqui, ele tem fibra muito boa, de longa duração. Ele consegue correr um tempão, mas ele não cansa. Mas ele não consegue dar um tiro. No tiro, ele vai perder. Então, a gente começou a ensinar o orientador técnico e o técnico em função das fibras musculares que cada jogador tinha. Resultado foi o período que o São Paulo mais ganhou, e ganhou o Mundial de Clubes. Por quê? Porque simplesmente cada indivíduo, mesmo no mesmo time, no mesmo esporte, cada indivíduo tem uma composição diferente. E aí você fala, ó, cara, você tem muita fibra boa para correr 2 horas sem cansar. Vamos treinar um pouco explosão nesse cara. E o outro que era bom de explosão, vamos treinar maratonar. E isso fez o quê? Com que todo mundo aguentasse o jogo de 2 horas numa boa, sem ficar, né, com a língua no chão. Isso vale para a gente. Por isso que, assim, hoje falando com esse médico que é o craque da lesão neuromuscular no Brasil, ele falou, cara, todo mundo precisa fazer academia. Eu falei, é verdade, até eu estou sem vergonha, né? Então, a gente precisa fazer academia. E o que a gente faz na academia? A gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Meia hora, só andar ou correr, para poder respirar, porque o pulmão é a base. A segunda coisa é musculação, espalhando, pegando toda a musculatura. Não focar na barriga, na perna, não, focar em tudo. Então, todo dia tem que ser meia hora de caminhada e corrida e meia hora localizando as musculaturas, para pegar todo o músculo e estimular. Vanessa, pode abrir o microfone aí. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Eu queria saber sobre manutenção do peso. Faltam poucos quilos para eu atingir a minha meta e eu queria saber como que o senhor orienta na manutenção. A manutenção é assim, aquilo que você aprendeu a comer hoje é um valor calórico de combustível que está fazendo com que o teu organismo vai queimando gordura que estava sobrando. Certo. Quando você chegar na tua meta, você fala, bom, isso que eu estou comendo, café, almoço e janta, com a dieta bonitinha, tal, eu não quero mais emagrecer, mas eu quero manter a musculatura. Então, você mantém a dieta proteica, mantém a dieta de vegetais e legumes e de fruta, mas você fala, agora eu estou no meu peso, eu não quero emagrecer mais, mas eu quero manter musculatura. Então, não diminua proteína, né? Porque você se adaptou naquela quantidade. A quantidade de proteína de origem animal para você é diferente para mim, é diferente para outra pessoa. Você achou a quantidade que você fica bem e que está fazendo musculatura, você começa, a hora que você chegou na tua meta, que você chegou no final da tua maratona, você começa a acrescentar o carboidrato que você gosta. Né? Você fala, bom, agora eu vou querer de manhã um pãozinho, eu estou com saudade, pãozinho na chapa, um pouquinho de manteiga, e observa, eu comecei a ganhar, então fica no meio pãozinho. No almoço eu quero meu arrozinho com feijãozinho. Põe um pouquinho de arrozinho e feijão e vai por aí afora. Ou você começa assim, eu faço durante a semana e do sábado e domingo eu solto a franga. Aí o sábado e domingo eu como o que eu quero. Tá bom. Então, durante a semana eu mantenho a dieta, sábado e domingo. Então, você vai ter liberdade para fazer o que você quiser, desde que aquilo que você ganhou, você não perca. Quem ganhou a medalha de maratonista não quer perder a medalha de maratonista. Então, mantém, tá bom? E doutor, posso estar ouvindo? Pode. É outra coisa. Eu notei, às vezes, que eu saí da dieta no fim de semana, sem exagero. Por exemplo, eu fui almoçar fora com a família e comi um almoço normal. Na segunda-feira, quando eu peso, o peso vai 2 quilos a mais. É o líquido que aqui acumula? O que acontece? Porque aí em 2, 3 dias diminui novamente. Então, quando você come fora, com certeza, a quantidade de sal é diferente da que você põe, a quantidade de gordura para fazer o arroz e qualquer coisa é diferente, a quantidade de tudo é diferente. Aquilo ali, o teu organismo demora 2 dias para eliminar, entendeu? Entendi. Então, você retém líquido para poder diluir
e tentar ir limpando aquilo. É basicamente retenção de Tá. lixo. E uma última dúvida, doutor. Quando à noite eu tomo as 3 refeições. De manhã eu vou para a academia, eu faço CrossFit. Eu vou em jejum, já acostumei. Volto e tomo meu super café da manhã. Só que eu tô notando que antes de dormir eu fico com fome, mesmo comendo bastante proteína. Tem problema eu colocar um copo de leite com um café, Não. alguma coisinha antes de dormir só? O café não, porque ele é um estimulante, pode ser Estimulante. atrapalhar o teu sono. Mas assim, se você percebe que você acorda à noite com fome, é porque a quantidade de proteína que está à noite não está dando conta. Se você já chegar no teu peso legal, de repente à noite você vai poder comer uma comidinha que tem uma gordurinha, que tem um Entendi. queijo branco, um queijo amarelo, que já tem alguma coisa a mais de gordura. Me Porque a gordura suspende. demora mais para a digestão, né? Proteína também. Ou então você fala, 10h30 eu vou comer o meu lanchezinho, vou comer um pãozinho com queijinho, ou tomar Eu um tô leite, tomando ou um leite, só iogurte. leite. Pode, aquilo que você quiser para você não ter fome e acordar bem, entendeu? Tá, tá ótimo, doutor. Muito obrigado. Nada, um beijo para você, parabéns. Outro, boa noite. Mega beijo para vocês.